A ética é um estudo que tem por objeto como devemos agir. Eu tenho a impressão que nunca é demais insistir sobre esse real objeto. O nosso estudo, ele tem por objeto o comportamento humano. Mas apesar de ter por objeto o comportamento humano, o nosso estudo não estuda a conduta das pessoas. Ou seja, a nossa investigação não recai sobre por que as pessoas agem como elas agem. Porque esse trabalho é o trabalho de outras áreas do conhecimento. O nosso estudo tem por objeto como deveríamos agir. Ora, como deveríamos agir não se confunde com como agimos. Então, veja que diferenças importantes isso acarreta. Vamos imaginar um colega nosso aqui da psicologia, que é especializado em psicologia social. Ora, a psicologia social faz o quê? A psicologia social investiga como é que uma pessoa age ou reage dentro de certo contexto social específico. Então, todas as pesquisas de psicologia social, elas têm, primeiro, um dado do problema. E qual é o dado do problema? O dado do problema é o contexto, a situação. E depois elas têm uma incógnita, um X. E qual é o X do problema? É como um indivíduo vai reagir dentro dessa situação. Então, o que faz o psicólogo social? Ele põe lá cria o contexto, vê como ele age, depois mantém o contexto, põe outro no lugar, mantém a situação, põe outro no lugar, mantém a situação, põe outro no lugar. E assim, você tem um tipo de pesquisa onde você vai estudando, não é? Como é que a pessoa vai agindo dentro dessa situação. Aí o que você pode fazer, eventualmente, é pegar as mesmas pessoas, trocar de situação e mostrar que elas trocariam de comportamento. E aí você, claro, associa o comportamento à situação que você criou. Né? Vou pegar um exemplo super conhecido, é o exemplo de uma simulação de grande perigo, no caso específico, incêndio. Então você tem uma simulação perfeita de incêndio e naquela situação específica você tem atores que sabem tratar-se de uma simulação. Então eles não demonstram medo. Então, o que é que o psicólogo social constata? O psicólogo social constata que pessoas, quando acompanhadas de outras que não demonstram medo, relutam em demonstrar medo também. Então, vamos assim dizer, ou não demonstram medo, ou demonstram tardiamente o medo que estão sentindo. Aí, se você trocar o contexto, você põe simulação de incêndio e põe atores histéricos. E aí você percebe que as mesmas pessoas demonstram medo muito antes. Ora, e aí chega-se à conclusão que a demonstração de medo é um fato social. É uma construção social. Quer dizer, medo todo mundo sente. Agora, a demonstração do medo depende da situação concretamente experimentada. Então você vai perguntar, qual é o corpus dessa pesquisa?
O corpus dessa pesquisa é a reação dos pesquisados. Então, o corpus da pesquisa é a materialidade do comportamento. Ora, a ética não tem esse corpus. Por quê? Porque como a ética é uma investigação sobre como deveríamos agir, o corpus da ética é um corpus de ideias, é um corpus de discursos, é um corpus de teorias, tá certo? Enquanto o corpus do psicólogo social é a reação humana efetivamente observável, o corpus do pesquisador em ética é um corpus teórico, né, discursivo, né, e no sentido de constituído por ideias mesmo. O corpus é a mais estrita produção intelectiva. Isso nos obriga a concluir o quê? Que a ética é uma reflexão sobre a reflexão. É uma pesquisa sobre a reflexão, né? É uma investigação sobre como pensamos. Porque como deveríamos agir não é ação, é pensamento. Portanto, a ética é uma investigação sobre o pensamento, né? O objeto da ética é o pensamento, não qualquer pensamento. O pensamento que tem, por sua vez, por objeto, a nossa conduta ideal. Bom, eis aí uma primeira ideia que me parece fundamental. Uma segunda ideia, espécie de balanço, né, para resgatar um pouco daquilo que a gente está fazendo, eu me atreveria a dizer, num afã de simplificar e oferecer a você visão de conjunto, porque eu acho que apesar da gente descer a minúcias, é sempre bom, ao mesmo tempo, estar embaixo e estar no ar para ver de cima, né? Eu tenho a impressão que a ética hoje é um guarda-chuva que abriga 3 grandes tipos de reflexão. Então, se você me parasse no ponto do ônibus e me perguntasse o que é ética, era por aí que eu tenho a impressão, né, que a ética é uma palavra guarda-chuva que dá abrigo a 3 tipos de reflexão. E, portanto, eu passo em revista as 3 a partir de agora. A primeira grande pergunta da ética, e eu digo a primeira antes de mais nada porque também é a mais antiga, e o fato de ser a mais antiga não quer dizer que tenha desaparecido, ela continua viva, né? A pergunta é como devemos viver, né? O que é a vida boa, né? Qual a vida que vale a pena viver, né? A vida que vale a pena ser vivida, né? A pergunta é essa. A pergunta é sobre o que é uma vida bem vivida, né? O que é uma vida bem-sucedida. Certo? Então, eu chamo tua atenção. Por quê? Porque essa primeira pergunta, ela não tem por objeto a conduta singular, particular e isolada deste ou daquele indivíduo. Tem por objeto uma trajetória, tem por objeto uma história, tem por objeto um caminho percorrido, né? Tem por objeto... Então, quer dizer, quando eu pergunto, a vida de alguém foi uma vida bem vivida, bem sucedida, naturalmente eu não vou me preocupar com as pisadas de bola singulares, nem com os grandes feitos singulares, mas eu vou me preocupar com uma visão de conjunto. E naturalmente, essa preocupação com a visão de conjunto, ela tem um nome, né? E é o que a gente hoje chama, e sempre chamou, de ética das virtudes, né? Que os americanos chamam de virtue ethics, né? Então, o que é a ética das virtudes?
É uma forma de reflexão, uma forma de pensamento que tem por objeto a vida, né? Que tem por objeto a trajetória e que não tem por objeto o agir particular e individual. Quer dizer, qual é o grande nome deste tipo de reflexão, né? Esse primeiro elemento do guarda-chuva, ele tem um grande nome, né? É o cara, né? E esse cara é Aristóteles, né? E a sua grande obra, que é Ética a Nicômaco. Então, não tem mistério. Essa é a grande obra. Então, Ética das Virtudes, Ética a Nicômaco. Ética das Virtudes, Ética a Nicômaco. Não tem conversa. Agora você vai dizer, mas esse pensamento é o pensamento de um autor só, de uma obra só. De jeito nenhum. É óbvio que ao longo da história do pensamento, de Aristóteles para cá, a reflexão sobre o que significa uma vida bem-sucedida é uma reflexão que nunca morreu. Então, tanto que hoje você tem autores obviamente preocupados com isso. Autores vivos, né? Se você pegar, por exemplo, o professor Sponville, né? André Comte Sponville, né? Então, Comte Sponville tem lá sua obra Tratado do Desespero e da Beatitude, né? Você tem outra obra, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Você tem outra obra, A Felicidade Desesperadamente, né? Então, evidentemente que essas obras dão conta de uma preocupação sobre o que é uma vida bem-sucedida, né? Então, você tem aí um exemplo de quem não abriu mão de se perguntar sobre o que significa uma vida boa. Um outro nome é Luc Ferry, né? Que escreveu uma obra apetitosa, introdutória, mas cujo título não dá margem à dúvida. O título é Aprender a Viver, né? Então é claro que quem coloca como título Aprender a Viver não vai discutir se o sujeito aborta ou não aborta depois que foi estuprado, ou se... Não, ele é uma visão panorâmica de uma trajetória, Aprender a Viver, do Sponville. Para sair da França, poderíamos citar o MacIntyre, com o seu livro After Virtue, e aí você percebe que você tem um monte de gente preocupado com a vida boa no mundo contemporâneo. Então você tem aí uma ética das virtudes sobre a qual vamos continuar falando e sobre a qual já, de uma certa maneira, estamos falando nesse momento, ok? Para você ter uma visão de conjunto. Um segundo elemento desse guarda-chuva, não é? É o que nós denominaríamos de teorias morais. Tá? Teorias morais. Né? Então, ética das virtudes, teorias morais. Né? E as teorias morais, elas são, digamos, mais voltadas para as condutas específicas, né? As teorias morais têm por objetivo discutir o certo e o errado das várias condutas que possam passar pela cabeça de alguém. Então, as teorias morais, elas não têm a preocupação da ética das virtudes. Por quê? Porque um teórico moral, né, ele não se pergunta sobre o que é uma vida bem-sucedida, né? Ele se pergunta sobre fulano de tal, em tal situação fez isso, como é que ele poderia ter agido para agir melhor, etc. e tal. É um outro tipo de pegada, né? É um outro objetivo, é uma outra preocupação, né? A preocupação das teorias morais. E aqui vai uma observação, né? E por que vai uma observação? Porque é natural que a ética das virtudes seja uma ética preponderantemente grega e que as teorias morais sejam teorias preponderantemente modernas. E por quê? Porque a ética das virtudes, ela pressupõe um certo entendimento implícito
sobre o homem, a natureza humana, né? O papel do homem no universo, tá certo? Então, a ética das virtudes, ela pressupõe um certo compartilhamento implícito, né, do que estamos fazendo aqui, de qual é o nosso papel, etc. e tal. E eu me atrevo a dizer que o paradigma cósmico, sobre o qual já falamos muito, é um paradigma que permitia esse entendimento prévio e, portanto, dava condições para que as pessoas se perguntassem sobre a vida boa. Ora, a partir do momento que você chega na modernidade e você assiste a uma espécie de estilhaçamento, ou seja, é meio que cada um pensando uma coisa, cada um é o que a gente chamaria hoje de pluralismo, né? Ou diversidade, né? Há os que acham que somos ainda filhos de Deus e estamos aqui para cumprir o que Deus quer, há os que acham que coisa, há os que acham que a vida não tem sentido nenhum, acham que o sentido da vida é ganhar dinheiro, outros que acham que a vida... Então, por conta desse estilhaçamento, não há uma grande homogeneidade de pontos de vista sobre a natureza humana. Então é natural que a reflexão sobre a vida mais ambiciosa dê lugar a um outro tipo de reflexão menos ambiciosa, menos grande, né? Para que fique mais claro, né? Porque ela não é menor no sentido de valor, ela é menor no sentido de tamanho mesmo, né? Portanto, menos, que é a reflexão sobre como devemos agir. Quer dizer, se a vida foi ou não bem sucedida, isso exigiria que nós tivéssemos uma ideia muito clara de qual é o papel do homem no universo. Bem sucedida, quer dizer, cumpriu aquilo que deveria cumprir. Então deveríamos estar de acordo sobre o que um homem deveria cumprir no universo. Hoje em dia não sabemos o que um homem deveria cumprir no universo. Aliás, de certa maneira, sabemos que não há resposta para essa pergunta. Então foda-se, como é que eu vou saber se a vida foi bem sucedida se eu não sei o que a pessoa deveria ter feito? Então essa pergunta deixa para lá e vamos botar outra no lugar. Será que você deveria ter soltado o pum na sala de aula aqui? Então, vamos baixar a bola e vamos discutir minuto a minuto uma ou outra conduta. Percebeu? Então é lógico que a ética das virtudes tenha, de certa maneira, dado lugar a uma teoria moral. Mas isso não significa, né, que os gregos tenham se desinteressado completamente sobre as condutas individuais e que os contemporâneos tenham se desinteressado completamente sobre como é uma vida boa. Não, estou dizendo que, claro, existe uma preocupação tendencial predominante para os gregos, a reflexão sobre a vida, para os modernos, a reflexão sobre as condutas humanas. Muito bem, dentro dessas teorias morais, eu destacaria dois grandes grupos. E aqui, eu queria que você me entendesse, né? Porque, qual é o meu papel aqui? O meu papel aqui, nesse semestre, é dar a você uma visão de conjunto. Então, é claro que toda vez que alguém dá para alguém uma visão de conjunto, perde em detalhe. Perde, porque, né, para eu poder... Mas eu prefiro que você tenha uma visão panorâmica e perca em detalhe do que a gente estude a obra de Pico della Mirandola a fundo e você esgote aí o semestre todo. Eu prefiro, no nosso caso, a política pedagógica recomenda isso. Tivéssemos em outro lugar, outro instituto, outro departamento, fosse você aluno de outra coisa, a estratégia pedagógica seria outra. Mas para nós aqui, isso ainda é o mais importante, uma visão de conjunto. Portanto, eu diria que as teorias morais, elas se reúnem em dois grandes grupos. Quer dizer, na hora de eu estudar sobre a conduta certa ou a conduta errada, tem duas maneiras de pensar. Duas maneiras de pensar. Duas maneiras de pensar. São duas as maneiras de pensar. Né? Uma que ganhou o nome, aliás, um nome de uma felicidade infinita, né? Que é o nome de teorias consequencialistas. Né? Consequencialistas. E o outro grande grupo que nós vamos denominar de deontologia, ou, se você preferir, moral de princípios.
Bom, passamos em revista cada um dos dois grupos. Então, veja, teorias morais, dois grandes grupos, né? Teorias consequencialistas e deontologia. Muito bem. O que é o consequencialismo? Né? O que é o consequencialismo? Então, viu, vem comigo aqui, já estamos aqui mesmo. Obrigado, meu amigo, isso é ágape. Obrigado. O que é consequencialismo? Ora, o próprio nome diz. Como é que eu sei se eu agi bem ou mal? Resposta: tudo depende das consequências da minha ação. Se você preferir, sem saber quais são as consequências de uma ação, é impossível saber se aquela ação foi boa ou foi ruim. Você quer que eu melhore? Analisando a ação pela ação, eu jamais saberei se a ação foi boa. Por quê? Porque uma ação é boa quando produz consequências boas. Uma ação é ruim quando produz consequências ruins. Isso é o que diz o consequencialismo. Consequencialismo. Conduta boa é conduta que enseja consequências boas. Conduta ruim é porque enseja consequências ruins. Por isso, consequencialismo. Em outras palavras, olhar para alguém agindo, né, identificar os atributos da ação, não permitem identificar se a ação foi moralmente boa. Por quê? Porque uma ação é moralmente boa em função do que acontece depois. E o que é que acontece depois? Os seus efeitos, as suas consequências. Então, nós poderíamos dizer que o valor moral de uma ação existe por ser causa de coisas que acontecem no mundo. Quando as coisas que acontecem no mundo, como consequência da tua ação, foram boas, você agiu bem. Quando foram ruins, é porque você agiu mal. Agora, de certa maneira, não interessa muito o que você fez. Interessa muito o que aconteceu em função do que você fez. Bom, exemplos. Vamos ver. Exemplo. Alguém pergunta para você, e a aula do Clóvis? A pergunta quanto vale a aula do Clóvis? Qual o valor da aula do Clóvis? Julgue a aula do Clóvis, né? Atribua valor à aula do Clóvis. Você, consequencialista de carteirinha, o que é que você diz? Não sei, né? Eu preciso saber o que acontece, suas consequências. E, naturalmente, alguém perguntará quais são as consequências de uma aula. Então, é claro, todo mundo olha para o aluno, porque a consequência mais óbvia de uma aula é o que acontece com o aluno. Então, digamos, se o meu aluno passou a pensar melhor, entendeu o que eu expliquei, teve uma performance destacada na prova, etc, 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 as consequências foram boas. Claro que isso é limitar. Por quê? Porque as consequências de uma aula não acabam no aluno. Por quê? Porque o aluno comenta. Às vezes o aluno comenta explicitamente, né? Chega em casa, você encontra alguém e diz, você não sabe o que eu aprendi hoje? Eu aprendi que existe uma moral consequencialista que diz que o valor da ação está nas consequências da ação. E aí, nossa, conta como é isso? Nossa, que legal, conta aí e tal. Então, existe uma maneira, mas tem outras mais sutis, mais discretas. Eu dou a minha aula, essa aula você, digamos, incorpora no teu repertório e em algum momento posterior da tua vida você reflete em função de critérios que você aprendeu comigo. São consequências da minha... Então, não sei se você percebeu, mas as consequências de uma aula não são a satisfação que você sentiu durante a aula. Essa é a mais idiota das consequências, né? Tem sempre um imbecil que vai passar um questionáriozinho, ótimo, bom, regular ou péssimo, em função do que você sentiu na aula, etc. Tal, sem perceber que o efeito real de uma aula
ele se dará provavelmente muito tempo depois, né? Ele se dará em condições as mais inesperadas, e são condições que você não vai ter formulário para preencher. Se você gostou, se você não gostou, e o caralho. De qualquer maneira, haverá 1 milhão de efeitos possíveis para a minha aula. E são esses efeitos que permitem dizer qual é o valor da minha aula. Ficou claro? Esse primeiro exemplo. Segundo exemplo. Ontem, né, eu passei o dia com gerentes de uma grande loja de varejo. E aí você pega e dá a palavra para o gerente de loja de varejo. 1000 lojas pelo país, e o caralho. Ele pergunta, escuta, amigo, o que é um bom vendedor? Né? E o que é que ele responde? O que é que ele responde? Isso! Eu gostei da simplicidade da sua resposta. Porque quase sempre o bom pensamento enseja respostas assim. Né? O bom vendedor é aquele que vende. E o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o valor do ato de vender está no resultado da concretização do negócio. Portanto, a ética, né? Não sei se você percebeu, mas ele parte de uma premissa estritamente consequencialista. Realizou o negócio, agiu bem pra caralho. Não realizou o negócio, agiu mal pra caralho. Ficou claro? Não sei se você percebeu, eis aí um exemplo de consequencialismo. Passemos para um terceiro. Duda Mendonça no Jô Soares. E ele pergunta para o Duda, Duda que fez a campanha do Lula. Ele pergunta, o Lula perdeu campanhas para presidente, dizendo coisas importantes. De repente ele se candidata e no lugar de dizer coisas importantes, ele põe uma estrela de pelúcia no colo, uma criança no colo, apara a barba, um terno Armani, não diz praticamente nada e ganha a eleição. Então, o que diz Duda Mendonça, uma campanha boa é uma campanha vitoriosa, amigo. Se ele deixou de dizer coisas importantes e passou a dizer asneiras e com isso ele ganhou, pois que ele continue dizendo asneiras até morrer, porque o que nós temos aqui é que ganhar. Eu não sei se você percebeu, mas eu vou repetir a frase. Uma campanha boa é uma campanha vitoriosa. Ética consequencialista, sem tirar nem pôr. O que importa é o que aconteceu. Ficou claro esses 3 exemplos? Tá perfeito? Muito bem. O consequencialismo, por sua vez, se subdivide. Para você ter uma visão panorâmica. E ele se subdivide, eu diria, em 2 grandes tipos de consequencialismo. O primeiro tipo é o que nós convencionamos chamar de pragmatismo. E o que isso significa? Significa o seguinte: age bem. Os 2 são consequencialistas, tá certo? Né? Só que muda o tipo de consequência. Né? No pragmatismo, age bem aquele que consegue o que queria conseguir agindo. Simples assim. Né? O vendedor queria vender, vendeu, agiu bem, pragmatismo. O político queria se eleger, se elegeu, agiu bem, pragmatismo. Não sei se você percebe, mas neste caso, a boa consequência é a satisfação de quem age.
A boa consequência nada mais é do que a coincidência entre o fim pretendido e o resultado alcançado. Quando o resultado alcançado coincide com o fim pretendido, nós temos a situação de consequência que autoriza a concluir que a ação foi boa. Esse é o caso do chaveco. Você encontra uma moça de feições estonteantes e você ambiciona aproximar-se dela para um ósculo bucal prolongado. Aí você vai falar. Falar é meio para o fim ósculo. E aí então você pode falar 1 milhão de coisas. Como, por exemplo, o seguinte: você é fisicamente apetecível, portanto eu quero a cópula. Dê para mim agora. Agora, depois da transa, eu partirei e você não me verá mais. E aí você vê o que acontece. É um jeito de fazer as coisas, não é? É uma maneira de dizer, não é? Agora, claro, aí qual é a pergunta que o interlocutor faz? Quase sempre o melhor amigo, aquele que você liga às 3 horas da manhã. O que ele pergunta? O que ela pergunta? Né? Comeu? Claro. Na minha época eu perguntaria, ela deu, né? Agora, não, ela não deu. Então você se fudeu. Quer dizer, se ela deu, você se deu bem. Se ela não deu, você se fudeu. Consequencialismo clássico do tipo pragmático. Chaveco bom é chaveco que leva ao que você queria. É quando o efeito produzido coincide com o fim pretendido. É o pragmatismo. Pragmatismo. Você dirá, mas eu disse coisas lindas. Tanto que ela lacrimejou. Ela me abraçou e disse, você é encantador. Aí o cara pegou e falou, escuta, o que é que você queria? Eu queria comer. Ela deu? Não, então não me enche o saco. São 3 horas da manhã, me deixa, você agiu muito mal. Ficou claro? Pragmatismo é isso. Eu fiz uma campanha espetacular. Lembra? 89, Collor, né? Passeando, Collor versus Lula. Eu passeava por Brasília, eu não passeava nada. Os militantes passeavam por Brasília, carregando sacos vermelhos, pedindo dinheiro para a campanha do Lula. Sabe aquela coisa? E a foice e o martelo, a estrela do PT, carregando, dá dinheiro aí e tal. E vamos, vamos. Aí chega no debate, o cara fala, a tua mulher deu para outro, não sei o quê. Filha da puta, além de tudo, ele é asqueroso, ele é sórdido, conta com o apoio da Globo, filha da puta. Perdeu, velho, perdeu. E aí, perdeu. E aí, foi legal a campanha? Perdeu, xará, perdeu, nós ganhamos, né? O Playboy ganhou, o Operário perdeu, é isso. O Playboy ganhou e o Operário, nossa! O Playboy ganhou e o Operário perdeu. Então é claro, perdeu, é simples assim. Agora, depois, né, a coisa muda, tal. No lugar do saco vermelho é Odebrecht, Camargo Corrêa, e o cara aí ganhou. Então, é claro, é bom quando ganha, é ruim quando perde. Agora, se foi uma linda campanha, se nós mudamos o país, nós atravessamos o país, todo mundo se mobilizou, do caralho, não valeu porra nenhuma, ganhou o Playboy, e etc. Então, esse é o pragmatismo. Vale pelo resultado. E qual é o resultado? O resultado é a coincidência entre o que aconteceu e o que você queria que acontecesse. Pragmatismo. Nossa, essa do Collor você tira, né, cara? Porque não, o cara me processa, né? Afinal de contas. O segundo tipo de consequencialismo. Que fique claro, o maior nome do pragmatismo, ou pelo menos o nome fundador do pragmatismo, é Maquiavel, certo?
É Maquiavel. E se você quiser um último exemplo de pragmatismo, né, é você acompanhar uma convenção de vendas de uma empresa qualquer ou uma reunião de gerentes de um banco qualquer e você verá uma verdadeira homenagem ao pragmatismo de Maquiavel. É sangue no olho, faca nos dentes, nós temos que bater meta, é o nosso lucro, é o nosso dinheiro, nós vamos ganhar, nós vamos pra cima, etc. Tal. Então bateu meta, você é do caralho, não bateu meta, você é um bosta, etc. E a nossa meta é isso aí, nós é que temos que ganhar, etc. Tal. Portanto, é claro, a lógica de um capataz das empresas, porque essas empresas têm todas capatazes, que são, na verdade, proletários cuja consciência foi vendida ao dono do capital para extorquir e explorar de maneira ainda mais contundente os seus colegas de classe, essa lógica é a lógica do pragmatismo. Há um segundo tipo de consequencialismo. Vem comigo, não conversa não. E esse segundo tipo de consequencialismo recebe o nome de utilitarismo. Então, naturalmente, o que eu estou dizendo para você é que o utilitarismo não é pragmatismo. Porque se tem dois tipos, e um é o pragmatismo, o outro é o utilitarismo, pois então que fique claro, o utilitarismo é diferente do pragmatismo. Eu estou insistindo porque eu já ensinei isso alguns anos em seguida, e sempre tem um iluminado, né, que mistura os dois termos como se fossem a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Aliás, o pragmático pensa de um jeito e o utilitarista pensa de um jeito que não só é diferente, como é incompatível com o primeiro jeito. Então, não dá para ser ao mesmo tempo os dois, porque um exclui o outro e o outro exclui o um. Certo? Muito bem. Mas dá impressão utilitarismo, de utilidade, que é... Sim, fique com as suas impressões. Agora, né? Deixa elas lá fora. Aqui aprenda um pouco melhor como são as coisas. Então, o utilitarismo é maneira de pensar tipicamente inglesa, certo? E que tem nomes ingleses como seus grandes nomes. Eu citaria o jurista Jeremy Bentham, o filósofo John Stuart Mill, M-I-L-L, são dois grandes nomes, né? E muitos outros, mas não importa. O que importa aqui é a ideia central. E qual é a ideia central do utilitarismo? Em primeiro lugar, o utilitarismo é consequencialista. Isso significa o quê? Que nós continuamos dentro de uma ideia. E qual é a ideia? Age bem. Valeu, obrigado. Age bem aquele que produz boas consequências. Só que agora, a boa consequência não é eu me dar bem. A boa consequência não é o êxito do agente. Mas então, qual é a boa consequência? A boa consequência é a felicidade do maior número de afetados por aquela ação. Então, é outra pegada. Por quê? Porque se você perguntar para um pragmático, professor Clóvis, sua aula foi boa? O que ele quer saber, na verdade? Se eu consegui o que eu queria com a minha aula. Pode ser a minha glória, pode ser o meu aplauso, pode ser seduzir uma aluna, pode ser, sei lá, eu queria alguma coisa, se eu conseguir, a aula foi boa. Mas um utilitarista, ele perguntará, sua aula foi boa? E cabe ao professor levantar a mão e dizer, pois eu não sei, pergunte aos interessados. Em outras palavras, é sempre fora do agente que você vai encontrar o princípio fundador do valor moral utilitarista. Age bem aquele que consegue a felicidade do maior número de afetados por aquela ação. Eu não preciso te dizer que o utilitarismo tem
digamos, é o fundamento de tudo o que se falou há alguns anos em termos de responsabilidade social das empresas, etc. Bom, por que eu vou parar por aqui? Eu vou parar por aqui porque nós, a partir de setembro, vamos cuidar do consequencialismo de per si. Isso é só para você ter uma visão de conjunto. Então, para essa visão de conjunto, tá lindo, porque, olha, ética das virtudes, reflexão sobre uma trajetória, teorias morais, reflexão sobre a conduta, dentro das teorias morais, consequencialismo, o valor da conduta depende da consequência, e dentro do consequencialismo, o pragmatismo e o utilitarismo. Quando a gente voltar para falar desses assuntos, nós vamos nos dedicar a identificar os pontos negativos de cada uma dessas propostas. Certo? Porque não basta apresentá-las, é preciso mostrar por que o homem continuou pensando. É porque isso aí não deu conta. É um queijo suíço, é cheio de furo isso aí. Né? E faltou, assim mesmo, explicar uma coisa. Por que o pragmatismo e o utilitarismo não só são diferentes, como são excludentes? É pelo seguinte, o pragmatismo é uma filosofia moral egoísta. E o que isso significa em filosofia? Significa o valor moral de uma ação tem a ver com a satisfação do agente. A isso chamamos egoísmo. O utilitarismo é uma filosofia moral altruísta. Porque o valor moral da ação do agente não está na satisfação do agente, mas está na satisfação de outro que não o próprio agente. Portanto, perceba, se um é egoísta, o outro é altruísta. Então, vamos imaginar que você tenha que escolher entre duas condutas. Numa você vai se dar bem, mas vai foder quase todo mundo. Na outra você vai se dar menos bem, mas vai alegrar mais gente. O que dirá um pragmático? De qualquer jeito você agirá em nome da sua potência. O que dirá um utilitarista? Não, você poderá abrir mão da própria satisfação em nome da satisfação do maior número. Eu não sei se você percebeu, mas o pragmático, ele tem uma ideia de homem, que é a ideia do homem que sempre agirá em função dos seus interesses. O utilitarista tem parte de uma outra ideia de homem, que é o homem que pode transcender aos seus interesses e agir na contramão dos seus interesses em nome do interesse de outras pessoas. Não sei se você percebeu, são duas ideias de homem conflitantes. É por isso que são teorias morais excludentes, muito diferentes entre si, o pragmatismo e o utilitarismo. Muito bem. Falávamos então que das teorias morais, falei que tem dois grandes grupos. O primeiro grupo, consequencialista, é nós, a ação vale pelo que acontece depois. O segundo grupo vai pensar diferente. E se vai pensar diferente, vai pensar o quê? Vai pensar que o valor da ação não está na consequência. Em outras palavras, o que acontece como efeito da ação não importa para atribuir valor à ação. E por quê? Porque uma ação vale por ela mesma, pelos seus elementos constitutivos. Se você preferir, pelo que a pessoa faz, pela sua conduta ela mesma. E não pelo que acontece depois. Então, o que é deontologia? É o estudo moral das ações que atribui valor moral às ações em função delas próprias. A partir de quê? A partir de princípios.
a partir de princípios morais. Então, eu vou julgar a conduta em função dela estar alinhada com estes ou aqueles princípios morais. Se ela estiver alinhada com aqueles princípios, ela é uma boa conduta. Se estiver desalinhada, é uma má conduta. Eu não sei se você percebeu, mas são maneiras completamente diferentes de pensar. No primeiro caso, dos consequencialistas, foda-se o que você fez, o que importa é o que aconteceu depois. No segundo caso, foda-se o que aconteceu depois, o que importa é o que você fez. Então vamos tentar rebater exemplo a exemplo. Qual foi o primeiro exemplo? Você deve, aula para dar nó, né? Professor, por que o senhor não chega aqui e diz como é que a gente tem que agir de uma vez? Então, você já tem tanta gente que faz isso, né? Precisa. Que tal um professor que não te diz nada? Sim, mas e aí como é que eu tenho que agir? Sei lá. A menor ideia. Eu não tenho nem a menor ideia. Eu não tenho, na verdade, ideia nem mesmo de como eu tenho que agir. Eu vou me meter a te ensinar a agir? Você por acaso me toma por quem? Moisés? Jeremias? Buda? Maomé? O que eu estou fazendo é mostrar para você que na hora que o homem pensa sobre como ele deve agir, ele não se entende. Porque tem maneiras diferentes de pensar. E o que é pior, todas elas têm méritos, cara. É claro, uma conduta boa vale pelo que aconteceu depois. Parece bem legal. Agora, uma conduta boa vale pelo que você fez. Também parece muito legal. Não tem ninguém idiota jogando. Não tem jogador ruim aqui. Aqui só tem gênio. Sabe? Maquiavel, Stuart Mill e agora, claro, o grande nome dos deontólogos. E o grande nome dos deontólogos, o grande nome. Se na Ética das Virtudes, Aristóteles, o grande nome dos deontólogos, um alemão chamado Kant, K-A-N-T, o mais importante filósofo moral de toda a modernidade, talvez o mais importante filósofo moral de toda a história, Immanuel Kant, que viveu ao longo do século XVIII, portanto de 1700 e pouquinho até 1700 e muito, ou 1800 e tal. Nunca saiu de uma cidade minúscula chamada Königsberg, que antes era Alemanha Oriental e agora é só Alemanha, e etc. Um sujeito esquisitíssimo, desses metódicos, uma espécie de robô, um relógio, etc. Uma figura metódica, etc. e tal. E esse cara, ele era foda e ele dizia que julgar as condutas pelos efeitos e pelas consequências era a maior barbaridade do mundo, entre outras razões, porque você nunca controla completamente as consequências da tua conduta e seria absurdo que você fosse julgado por aquilo que acontece, se aquilo que acontece não depende só de você. Então, o que é que depende só de você? O que você fez. Então, que seja julgado pelo que você fez e não pelo que acontece depois. Ficou claro? Então, é evidente que aí você só tem, sabe, Maquiavel ou Kant, eu sei lá. São dois pesos pesados da história, do pensamento, né? E é fundamental que eu os apresente aqui. Vamos rebater os exemplos. Vamos rebater os exemplos. Comecemos pela aula do Clóvis. A aula foi boa, né? Ética das virtudes. O que diria Aristóteles? Precisa ver o que isso tem a ver com a trajetória de vida dele. Consequencialismo moral. Pragmatista ou pragmático. Precisa ver o que eu queria com a aula. Utilitarista. Precisa fazer uma pesquisa. Passar um questionário, ótimo, bom, regular ou péssimo. Né? Vai ver o que é coisa. Mas e agora, cara? Agora é simples.
O valor da minha aula não está em você. O valor da minha aula está na aula. E é claro, e você dirá, bom, mas então o que é que da aula faz a aula ser uma boa aula? E essa resposta, Gozaro tem uma ciência para responder isso. Então, o que dirá um consequencialista? A aula do Clóvis vale pelas consequências da aula do Clóvis. O que dirá um deontólogo? Dirá, a aula do Clóvis vale pela aula do Clóvis. Agora, o que é bacana é você estudar o contrário. Porque quando um consequencialista diz que a aula do Clóvis vale pelo questionário dos alunos, sabe, tipo SPM assim, vai julgar o professor, passa o questionário e vê quanto vale o professor. É o aluno que diz, né? Então, o que você está dizendo? Você está dizendo assim, o critério para julgar a aula do Clóvis é a satisfação do aluno, ponto. Agora, e a aula ela mesma? Mas eu não sei. O que eu sei é que o critério é a satisfação do aluno. Porque a aula... Então, no fundo, o que você está dizendo? Se você pegar a mesma aula e apresentar essa mesma aula para auditórios diferentes, você terá satisfações diferentes. E, portanto, a mesma aula terá valores diferentes dependendo do auditório que você apresentar. Ficou claro? Ora, qual é a consequência que você tira disso? Você entendeu o que eu falei? Não, eu percebi que você desconectou. Depois que elas entraram, perdi você. Eu vou repetir. O que diria um consequencialista? Vou julgar a aula do professor. Na verdade, ele não precisa vir assistir a aula, precisa? Não, porque ele é um consequencialista. Então ele espera o professor sair e entra. E aí ele passa um questionário. Ótimo, bom, regular ou péssimo. E aí ele tem um tipo de consequência que permite atribuir um valor, tá certo? Bom, o que você está dizendo? Que o valor da aula depende do que aquele auditório marcou sobre a aula. O que você diz então? Se eu trocar o auditório e der a mesma aula, eu vou ter outra satisfação e, portanto, outro valor da aula. A mesma aula pode valer 3, 5, 7, 9, 11, 13, dependendo de quem assistir. Ficou claro? Então, o valor da aula é relativo ao auditório. Por isso, todo consequencialismo é uma moral relativista, porque é relativo ao que acontece. Ficou claro? Não, do caralho, velho. Não aprendeu aqui? Desiste, você não é do ramo. Né? Vai fazer curso de esqui, né? Porque não é do ramo. Veja, eu vou repetir, né? O valor da aula é absoluto? Não, ele é relativo. Por quê? Porque, claro, se a ética é consequencialista, vai depender da consequência. Eu troco as condições da consequência, eu troco a consequência. Trocando a consequência, eu troco o valor da aula. Então, a mesma aula poderá ter 1 milhão de valores. E, nossa, isso é assim. Isso é assim, né? Hoje, no dia de hoje, eu dei aula de manhã, aqui. Eu dei palestra no Santander, ao meio-dia, na Torre. E dei palestra na Petrobras, na refinaria, em São José dos Campos. E voltei aqui. São 4 auditórios. E a satisfação com o que eu falo? Picas a ver nos 4. Ah, nem com o pessoal da manhã? Nem com o pessoal da manhã. Né? Estavam dormindo, sonolentos, assim, esgarçado e tal. Santander, estavam de saco cheio com os diretores. Eu cheguei e falei, pau no cu das metas. O cara, e tal. Nossa,
Foi uma loucura, velho. Não sei se vão me chamar outra vez, mas o pau no cu das metas foi lindo. As pessoas, né? Aí fui lá na Petrobras, velho, técnicos especializados em betume, não sei o que, oso. Tá vendo? Asfalto, piche, o caralho. Técnico, sabe? Técnico, sim. Qual é a especialidade de asfalto? Né? O cara que falou antes de mim terminou dizendo: a minha vida é o... a minha vida é o asfalto. E não é assim poético, que eu pego a estrada e vou embora, não. É o asfalto, fórmula química e tal, né? Aí eu falei, tô fudido nesse lugar, velho. Eram umas 15 pessoas olhando pra mim, e tal, mais ou menos. E aí, vocês, que eu só tirarei sarro quando vocês não estiverem aqui. Então, claro, troca de auditório, troca de satisfação, troca de consequência, troca de valor. Troca o valor da minha mensagem. Então, o valor da minha mensagem depende do auditório. Logo, é relativo ao auditório. Por isso, eu só posso chamar isso de relativismo. Todo consequencialismo é relativista. Agora, vamos pegar, vem comigo, vamos pegar a deontologia. A aula do professor vale pela aula. E você perguntará, como é que a aula pode valer pela aula? Como é que a aula pode valer pela aula? E aí você começa a pensar, bom, uma boa aula é o seguinte. Uma boa aula é uma aula que tem começo, meio e fim. Uma boa aula é uma aula que tem, digamos, uma certa densidade conceitual. Mas, ao mesmo tempo, uma boa aula é uma aula que lida com o repertório das pessoas. É uma aula que tem exemplos. Uma boa aula é uma aula que tem uma certa incidência dramática para poder seduzir as pessoas. Uma boa aula, eu não sei se você percebeu, mas agora o critério é critérios da aula. Existe até uma ciência que estuda a deontologia da aula. Como chama essa ciência? Como chama? Não adianta você falar porque eu estou com essa porra no ouvido. Né? Como chama essa ciência? Como? Você é tímido e eu surdo. Essa ciência se chama didática. Alguém falou isso? Então, ótimo, nem ouvi. Essa ciência se chama didática. Então, o que faz a didática? A didática vira para você e diz, uma boa aula tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a aula pela aula. Mas aí eu segui o decálogo e os caras não gostaram. O que dirá um deontólogo? Pau no cu dos caras que não gostaram. É um bando de cuzão. Entendeu? Por quê? Porque a aula foi boa. Se você não gostou da aula que foi boa, é porque você é um bosta que não merecia nem estar ali. Não sei se você percebeu, mas eu mudei a maneira de atribuir valor à aula. Eu estou cagando para a sua satisfação. Quer passar questionário? Passa. Claro que aqui, sim. Em escola privada, assim, você é demitido, mas tudo bem. Mas pelo menos fica claro, né? O professor também não é burro. Você vai ser avaliado, você já avisa a secretária. Quando é que é a avaliação? É na semana que vem. Então, na aula anterior, você só conta piada. Aí o cara diz que você é do caralho, depois você volta com o curso. Não tem problema. Você adapta a aula à satisfação do aluno. Se você estiver dando aula para Playboy, sabe, tipo 3 pau a mensalidade e tal, está dando aula para Playboy. Então você dá curso de Playboy, ele gosta, te avalia bem, você gosta. Ele aprendeu, mas isso é um detalhe insignificante, porque esse negócio de aprendeu é muito relativo. O que importa é a satisfação do cliente. Não sei se você percebeu. É outra maneira. O deontólogo não está nem aí. Então, eu não sei se... Deixa eu te mostrar. Eu troco o auditório, troco a satisfação. Mudou o valor da aula agora? Não, porque o valor da aula depende de princípios. Aonde quer que seja, atendeu aqueles princípios, a aula é boa, a aula não é boa. Eu troco o tempo, muda, não muda. Eu troco o professor, muda, não muda. Por quê?
Porque, seja qual for o professor, a aula será boa se respeitar aqueles princípios. Se não respeitar, será ruim. Ah, mas e se tiverem as mulheres com cólica? Foda-se. Respeitou, é boa. Não respeitou, é ruim. Então, a deontologia é uma forma de atribuir valor moral que a gente chama de não relativista. E quando é não relativista, só podemos chamar de absolutista, né? No sentido de que o critério é um critério absoluto e não depende de nada. Não depende de quem age, não depende de quem ouve, não depende do lugar, não depende de nada. Atendeu os princípios, foi bom. Não atendeu os princípios, não foi bom. Então esse foi o primeiro contra-exemplo. Segundo contra-exemplo, a própria campanha do Lula, né? E o que poderá dizer um deontólogo? Uma campanha é boa quando atende a certos princípios. Se ela foi vitoriosa ou não, isso é uma consequência que pode até nem depender dela. O fato de uma campanha ser vitoriosa não é o último fator definitivo da atribuição de valor. Você pode ter uma linda campanha, uma fantástica campanha, que não levou à vitória, mas que permitiu, enfim, que foi nela mesma uma boa campanha. Então, alguém, por exemplo, poderia defender a tese de que a última campanha para presidente da República da Marina Silva, claro, não levou a Marina Silva ao poder, mas foi uma linda campanha, assim como o Lula em 89. Por quê? Porque atendeu a princípios. Sei lá quais são os princípios da boa campanha. Certamente não tem uma didática para campanha política. Talvez o marketing político tenha lá um decálogo da boa campanha, não sei, mas foi uma campanha que despertou o interesse nacional, foi uma campanha que trouxe propostas, foi uma campanha que discutiu as propostas, foi uma campanha que questionou o status quo, foi uma campanha que blá, 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 blá. Então foi uma boa campanha. Se não ganhou, é outro problema. Terceiro contra-argumento. Na empresa. Na empresa, o gerente pode virar para você e dizer o seguinte, ó, o vendedor é do caralho, porque o vendedor conhece o produto, o vendedor sabe explicar as características do produto, o vendedor é interessado para conhecer as necessidades do cliente. O vendedor é um estudioso da psicologia do cliente. O vendedor é educado. O vendedor é solícito. Só que ele não vendeu. Você tem aí uma deontologia da venda, que não é uma pragmática da venda. E aí você poderia até perguntar por que caralhos ele não vendeu. Vamos pegar um exemplo concreto. Outro dia, eu fui convidado para dar uma palestra sobre ética no lançamento de um grande projeto imobiliário aqui em São Paulo. Qual era mesmo o nome da empresa? Cirela, muito bem. E a palestra era uma palestra para vendedores. Se você preferir, corretores de imóveis. Tudo bem? Isso me fez lembrar de uma vez que eu fui vender a casa da minha avó. Eu morei muito tempo na casa da minha avó, que ficava na rua Cristiano Viana, entre a Teodoro e a Cardeal, num lugar da Cristiano Viana que é sem saída, e é onde surgiu todas aquelas lojas de música. E a minha avó morava dentro de uma vila. E ali eu morei muito tempo. Aí eu fui vender a casa da minha avó, e veio lá um casal comprar a casa da minha avó. E aí eu falei da casa e tal, falei dos afetos, falei...
Aí já estava tudo encaminhado. Eu olhei bem para a cara dos dois. Sabe casal que se dá bem? Às vezes me irrita um pouco. Sabe desses caras que, né, ainda tem ternura depois de 30 anos? E os dois com a mão dada assim, tal. E aquilo, eu peguei e falei, eu preciso dizer uma coisa. Toda vez que eu saio de casa, eu fecho o registro da água. Por quê? Porque em algum lugar deve ter um rombo. Se eu deixar o registro aberto, eu pago uma nota à conta de água. Eu tenho para comigo que esse rombo é num cano que passa embaixo da sala. Para achar o buraco, você vai ter que arrebentar a sala inteira. Não compraram. Não compraram. Aí você pergunta, pragmático, você é uma merda de vendedor. Mas certamente haverá alguma deontologia da venda imobiliária. E nessa deontologia deve haver alguma coisa do tipo: apresente todos os atributos do imóvel, positivos e negativos. Do ponto de vista deontológico, eu fui impecável. Do ponto de vista pragmático, eu fui uma bosta. Fiquei com a casa na mão, com o furo, com o vazamento, com tudo. Até o dia que eu decidi fazer que nem o Lula. Contratei o Duda Mendonça e vendi a casa com vazamento e tudo. Mas dei um desconto. Avisei. Falei, cara, então vamos baixar o preço, você quebra que eu não tenho saco para fazer isso e tal. E deu tudo certo. Eu espero que você tenha percebido que o deontólogo está preocupado com o que você faz, enquanto que o consequencialista está preocupado com o que você gostaria que acontecesse. Eu espero que você tenha percebido que, dependendo de onde você se posicionar, o valor da conduta vai mudar muito. Isso me faz pensar no Pequeno Príncipe. Não vai embora, não. Vou sentir sua falta. O Pequeno Príncipe e o cara, né? Você lembra? Viraram para o Pequeno Príncipe e falaram, pô, você seduziu a raposa. Eu não queria, mas seduziu. Né? E aí, naturalmente, você tem uma das mais famosas frases de toda a literatura infantil. Né? Você é sempre responsável por aquilo que cativa. Ora, na hora que você diz você é responsável por aquilo que cativa, você está dizendo a sedução é um efeito da tua ação. Você é responsável pelo efeito da tua ação. Portanto, você parte de uma premissa consequencialista. E o príncipezinho dizia, como eu posso ser responsável pela minha sedução se eu não fiz nada para seduzir? Ele fugia do consequencialismo. O valor da minha ação não pode estar no efeito, sobretudo quando este efeito não é desejado, não é pretendido. Eu espero que você tenha percebido que esse tipo de dilema torna a reflexão ética sempre complexa. E toda vez que alguém perguntar, é certo fazer isso ou aquilo, invariavelmente a resposta é depende, cara. Depende de como você atribui valor à conduta humana. E olha que eu só falei de epistemologia e consequencialismo, de deontologia e consequencialismo, tá? Bom, a terceira parte do guarda-chuva da ética
é o que nós hoje chamaríamos de ética profissional. E por que eu estou dizendo isso? Porque nos dias de hoje, quase todo mundo que fala de ética a partir da realidade de um certo campo profissional. Em outras palavras, quem é que hoje leva adiante a reflexão sobre como devemos agir? Nós não temos hoje um nome de alguém que pense a ética no seu sentido mais genérico. Mas quem que nós temos? Nós temos um grande nome de ética médica, nós temos um grande nome de ética nos negócios, nós temos um grande nome de ética no direito, nós temos um grande nome de ética na comunicação, nós temos um grande nome de ética no jornalismo, nós temos um grande nome... Então, o que aconteceu nos dias de hoje? O que aconteceu nos dias de hoje é que, se há avanço na reflexão sobre como devemos agir, esse avanço não é feito mais por grandes sistemas filosóficos, mas por necessidades profissionais concretas. A começar pela USP. Se você fizer um inventário de todos os professores de ética da universidade, o que você vai perceber? Você tem 2 grandes nomes de ética médica na Pinheiros. Você tem pelo menos um grande nome de ética e direito, né, na São Francisco. Você tem 2 grandes nomes de ética e administração, e empresa, e negócios aqui na FEA. Você tem 2 ou 3 nomes de ética e mídia, ética e comunicação aqui na ECA. Você tem, etc. E você, eventualmente, terá um professor de ética na FEFELET, etc. Mas isso dá uma ideia de que, de certa maneira, a ética tornou-se uma questão profissional acima de tudo. Vantagens e desvantagens, claro. Vantagem porque quase sempre quem fala de ética profissional tem um grande conhecimento da prática concreta sobre a qual versa aquela reflexão. Qual é a grande desvantagem? A grande desvantagem é você fazer acreditar que a ética é só uma questão profissional. A grande vantagem é você, por exemplo, fazer ignorar que existe ética nas relações familiares. E quem é que cuida? Né? A grande desvantagem, sobretudo, é você não perceber que por detrás da ética nas relações públicas, da ética na publicidade, né? Leandro e Leonardo, ética na publicidade, né? Mayra, ética no jornalismo. Eu, ética em relações públicas. O SOR aqui, ética em administração. O Mesan lá, como é o nome do cara, nem lembro mais, na medicina, o Bitar na São Francisco, etc. Tal. Ora, a grande desvantagem é você perder a ideia de que a ética é uma coisa só. O que há é uma maior especialização para problemas profissionais concretos. Mas por detrás de preocupações corporativas aqui, jornalísticas ali, jurídicas lá e médicas acolá, existe ética. E, de certa maneira, você já percebeu. Eu até falo de empresa. E falo de empresa em grande medida porque todo dia estou nas empresas. Então, me facilita dar exemplo de empresa. Mas a minha preocupação é mostrar que 90% do que eu falo aqui, eu poderia falar em qualquer unidade da universidade. Por quê? Porque os princípios são os mesmos. E lá eles falam de pragmatismo, utilitarismo, consequencialismo, etc. Tal, como em qualquer outro lugar. Porque no final das contas nós estamos falando das mesmas coisas. Então eu volto para a ética das virtudes, que é onde nós nos encontramos. E eu espero ter feito um belo guarda-chuva para você. Eu dizia então que o grande nome da ética das virtudes é Aristóteles,
E eu dizia que a grande preocupação é a preocupação da vida bem-sucedida. Na aula passada nós já falamos bastante de algumas preocupações de Aristóteles, e eu acho que é chegado o momento de fazer uma pergunta que eu sempre gosto de fazer. O que esse cara tinha de mais querido, né? Por detrás de tudo que ele falou, o que ele queria de fato dizer? Sabe? Eu te juro que se você tiver essa preocupação quando lê um autor, isso vai te facilitar muito. Tentar identificar qual é a do cara. É claro que todo mundo fala um monte de coisa, mas muitas vezes a gente fala um monte de coisa para justificar uma, que é o que importa para nós, né? Se alguém algum dia daqui 200 anos viesse perguntar o que o professor Clóvis queria, na verdade? E eu tenho certeza que quem acompanhou minhas aulas deveria dizer, era um obcecado por tentar demonstrar que para a vida boa não há fórmulas. Acredite, né? Tudo o que eu falo é para isso. Não há fórmulas garantidoras de vida boa que funcionem para qualquer um. Em suma, eu sou um obcecado opositor da autoajuda, se você preferir. Assim, demencial opositor, assim, feroz opositor, né? Então, claro, o que Aristóteles queria? Qual era a dele? E eu tenho certeza que a ética das virtudes de Aristóteles não é compreensível se você não tiver um referencial botânico. Botânico. É a partir das plantas que Aristóteles define a sua ética. E o que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que você resolva fazer uma visita depois que o Alckmin cair, né? Você, depois de derrubar o Alckmin, você vai até Olambra. Você sabe como vai até Olambra? Você vai pela Anhanguera até o 86, faz o contorno por Campinas, pega Dom Pedro e segue. Mais uns 20 minutos você chegou. Em Olambra, você tem o maior evento de flores do mundo fora da Holanda. E esse evento começa agora, 5 semanas. Aí você vai até Olambra e você compra... O que você compra? Você compra... Vamos pegar uma coisa assim de conhecimento obrigatório, uma coisa assim. Você compra uma muda de azaleia. Azaleia é planta. Mas sempre haverá alguém... Eu pensei que fosse chinelo. Não, é planta, né? Você compra uma muda de azaleia. E vamos facilitar a tua vida. Você compra 10 mudas de azaleia. Estava em promoção. Aí você vai lá na sua chacrinha e você planta as 10 mudas de azaleia. Claro, você sabe que a azaleia dá um arbusto. A azaleia pode chegar a ter o meu tamanho. Então, como ela cresce para cima e para o lado, você faz a gentileza de dar 1 metro de distância entre cada muda. Joga um adubinho na terra para dar uma melhorada, tira a acidez da terra, dá uma molhada, dependendo do lugar, com a frequência exigida. E o que é que você observa? Você observa que algumas daquelas mudas vão bem, obrigado.
Você observa que outras daquelas mudas meio que encruam. E você observa que uma ou duas daquelas mudas não sobrevivem. Você então procura fazer uma identificação de por que aquelas que estão bem, e por que aquelas que estão mal. E aí uma coisa que você descobre, que uma que morreu está bem atrás de uma palmeira, não batia sol e tal, aí você, aqui tem mais sol, ela foi melhor, ali tem coisa. E você começa a fazer um estudo, digamos, do desabrochar da azaleia. E aí você vai acompanhando e você percebe que pelo menos 2 daqueles arbustos vão virar grandes azaleias, né? Em todo o seu esplendor de azaleia. E aí você não se impede de perceber que todo aquele esplendor de azaleia, de certa maneira, já estava na mudinha da azaleia, só que enquanto possibilidade, né? Enquanto potência. E aí você observa também que a outra mudinha da azaleia que morreu também tinha potência de azaleia exuberante. Também tinha possibilidade de azaleia exuberante, mas não encruou, né? Encruou. Mas aí, professor, o senhor bebeu Coca-Cola. O que caso isso tem a ver com a ética das virtudes? Você não percebeu que eu armei a cama? Você não percebeu? Vamos pegar o Neymar. Afinal de contas, a ética das virtudes vai discutir o quê? O sucesso da vida. Aristóteles chega a dizer que eu só posso atribuir um valor na ética das virtudes depois que a pessoa morrer. Porque, claro, se é uma avaliação da vida, até no último momento ainda tem chance de você virar o jogo. Então, eu preciso morrer para fazer uma avaliação. Vamos pegar o Neymar. Você pega o Neymar jogando futebol de salão na Portuguesa Santista. E o que é que o olheiro observa? Esse moleque tem possibilidade de azaleia. Esse moleque tem potência. Então, qual é a pergunta que se faz? O que precisa acontecer para que essa possibilidade se converta em jogador de futebol? O que precisa acontecer, em nomenclatura de Aristóteles, para que essa potência vire ato? Para que essa potência ela seja atualizada em jogador de futebol. Então, da mesma maneira que o cara da azaleia diz, tem que bater sol, tem que aguar dia sim, dia não, tem que botar adubo do tipo tal, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá, o jornalista esportivo diz, é melhor para o Neymar ir logo para a Europa para jogar do lado do Messi, que do lado do Messi ele vai desabrochar. Aí diz, não, é melhor ele ficar aqui jogar no Santos, que ele vai treinar contra o Guaratinguetá, é mais fácil, não vai tomar tanta porrada. Aí o outro diz, não, é melhor não sei quem lá. Então nós estamos discutindo quais são as condições para que o Neymar desabroche em uma grande azaleia. Mas potência de azaleia ele tem. Não sei se você percebeu, a discussão sobre a vida boa dependerá da transformação de uma potência em ato. Então, naturalmente, você tem aí um exemplo. Falei do Neymar, então, vou pegar outro grande exemplo. Eu. Aos 13 anos, eu fui dar um seminário sobre o petróleo. Já contei essa história? Nunca contei essa história. Até os 13 anos a minha vida foi uma bosta. Explicação aristotélica. Eu era a azaleia que acreditava ser bambu. Aliás,
não é nem que eu acreditava ser bambu, os outros é que achavam que eu era bambu, entendeu? E outros importantes, tipo o pai e a mãe. Meu pai vai ou medicina ou engenharia, não adianta, velho. Eu não estou pagando escola para você vir com frescura. É uma coisa ou outra e tal. E eu, ali, fazendo escola e estudando coisas que... eu até tirava 10, porque não tinha mais nada o que fazer na vida. Filho único, pais muito velhos, não tinha amigos, não deixava ninguém vir em casa, usava um óculos tipo Delfim Neto. Então eu estudava de manhã, de tarde, de noite, tirava 10 em tudo, mas era uma vida escrota. Aí meu pai me botava para nadar, eu esperava, eu ia, eu voltava, eu ia, eu voltava, eu ia, eu voltava, eu ia, acabou, eu saía e tal. Aí meu pai me botava para aula de arte, legal arte, né? Argila, guache, origami, velho. 360 dobraduras na ordem certa. E você tem um passarinho que você xuxa, abana as asas. Errou uma dobradura, fudeu o passarinho. Coisa do demônio, origami. E aí, assim ia. Meu pai me levava a ver jogo no Morumbi. Ele torcia e eu descascava amendoim. Aí ele tinha que me avisar que foi gol. Aí eu fingia vibrar. E ele ficava, porra, foi dos caras, caralho. Cala a boca que nós vamos apanhar. Era foda. Era foda. Então, explicação aristotélica, azaleia sendo tratada como broto de feijão. Aí entrou o professor de geografia. Aí ele pegou e falou, vai ter seminário, vamos sortear os pontos. Boa noite, bom descanso. Então, aí... para mim caiu o petróleo. Aí eu fui para casa, ler. Melian Adas é o autor do livro. Melian Adas de Ribeirão Preto. Melian Adas, meu conterrâneo. Melian Adas. Li tudo que tinha sobre o petróleo até que chegou minha vez. Nossa, velho, você não tem noção. Primeiro colegial, eu subi no palquinho, porque a sala é dessas que tem um palquinho, sabe? Tem um, né? Eu subi no estrado e eu olhei para a classe. Nossa, cara. Porque eu tinha fama de doido, né? Então os colegas de outras classes vieram e os professores autorizaram. O que não faltava ali era o professor. Aí aquilo estava coalhado de gente. E pela primeira vez em toda a minha puta vida, eu achei legal estar onde eu estava. É gozado, mas você achou meiguinho. Mas é uma maneira filosófica fodida de dizer que pela primeira vez eu descobri a azaleia que havia em mim. Tá certo? Pela primeira vez trataram a azaleia direito. Eu subi no palquinho, olhei, eu não queria que aquilo acabasse nunca mais. Para isso eu não começava, né? Para não ter silêncio. Aí começou, o cara ficou puto, porra, engoliu a língua, fala logo. Comecei a dizer, 15 minutos eu falei tudo que eu sabia. Tinha que levar 50 minutos, que era o tempo da aula. Aí um colega levantou a mão e disse, professor, deixa ele continuar falando, é tão legal o jeito que ele fala. E o professor disse, ele que fale? É claro, ele não tinha nada para dizer. Ele que fale. E aí eu percebi que a bola estava comigo, velho. Né? Você imagina uma azaleia pela primeira vez com adubo de azaleia, no lugar da azaleia, com temperatura de azaleia, na estufa de azaleia. Eu não podia sair dali. Só que eu não tinha mais o que dizer. Então eu decidi inventar. Hábito que eu juro que eu não perdi até hoje, claro. Eu decidi inventar. Sobre o quê? Sobre o petróleo. Então, eu falei, olha, até aqui eu falei das 10 bacias petrolíferas mais importantes do mundo, está no livro de vocês, eu não vou insistir que é muito fácil, é só ler. A partir de agora eu vou tratar de um tema mais fino, mais sofisticado, peço que anotem, que pode cair no vestibular, não está no livro de vocês, é a qualidade do petróleo nessas bacias. Tem petróleo bom e tem petróleo ruim. Olhei para trás e o professor, ele abaixou os óculos assim, intrigado, eu tive medo, velho.
Mas eu olhei para mim e falei, não seja cuzão agora. Né? Como dizia meu pai, para trás nem para pegar impulso. Né? E como diz o Nietzsche no Zaratustra, não recue ante nenhum pretexto, mesmo que o mundo se organize para te desarticular. Né? Não, velho, agora não. Aí eu me empinei mais e eu falei, o melhor petróleo do mundo, todo mundo sabe, é o petróleo da Romênia. Começaram a anotar. Aí eu falei, do norte da Romênia, claro, região da Sildávia. Sildávia eu tirei das aventuras de Tintim. Voo 714 para Sydney com escala na Sildávia. Deve ser perto da Romênia, pensei. Capital Clou, onde o capitão Haddock teve que tomar água mineral. E aí eu olhei para trás e vi que o professor balançava, velho. Ele devia estar pensando, eu não sei porra nenhuma disso, esse cara não pode estar zoando com a minha cara. Aí eu vi que era hora de quebrar ele no meio. Me aproveitar da fragilidade dele. Eu falei, o senhor sabia disso? Ele olhou desesperado e falou, não sabia. Eu falei, anota para aprender alguma coisa. Nossa, quando eu mandei ele anotar as coisas que eu estava inventando, ele não reagiu. Eu falei, nossa, cara, eu sou uma azaleia, velho. Esse lugar é do caralho, eu nunca mais saio daqui. É claro que a minha aula melhorou muito, eu não precisava lembrar de nada, eu inventava, falei de petróleo na ilha do Bananal, Fernando de Noronha, falei de petróleo e terminei com uma profecia, tem petróleo aqui. Eu me lembro que eu saí da escola, fui encontrar o Fusca branco do meu pai e o meu pai nunca tinha me visto correr. Foi o que aconteceu, achou que eu estava sendo assaltado. Aí eu comecei a contar o que tinha acontecido no seminário e o meu pai, que nunca passou na porta de uma faculdade, o meu pai entendeu. O meu pai entendeu que tinha acontecido alguma coisa muito especial. Eu tinha encontrado um lugar adequado. Eu tinha vivido um momento adequado com a minha potência. Eu tinha caído na calha certa. A partir daquele momento, eu deveria me preparar para me tornar uma azaleia arbusto. É claro que nem sempre as coisas são como deveriam ser. Eu acabei indo estudar Direito, depois fiz doutorado em Direito, depois fui trabalhar em Brasília e só voltei a ser professor muito tempo depois. Talvez uns 10 anos depois. E de certa maneira, se Aristóteles observasse a minha vida, Aristóteles sempre avaliaria a minha vida em função do quê? Da maneira como eu estou agindo para converter a potência de azaleia em uma azaleia a mais exuberante possível. A ética das virtudes é a ética do florescimento da vida. A metáfora é da botânica, mas Aristóteles tinha o pleno convencimento que o que acontece com a azaleia acontece com o Neymar e acontece com qualquer um. Você pode ser uma potência que desabrocha em ato, em exuberância, ou você pode ser uma potência que dá chabu, porque vive em condições inadequadas para a potência que você é. Muitas vezes nós nos curvamos diante das necessidades sociais. E muitas vezes a sociedade nos cobra comportamentos que não combinam com esse desabrochar. Imagina você trainee da Unilever e você chega e fala, eu sou uma azaleia. E para eu desabrochar eu preciso ficar aqui. É possível, se ele for legal, ele só te manda embora. Mas é possível que ele te mande embora com requintes de humilhação. Por quê? Porque ele só se preocupa com a Unilever e não com você. Se você tiver presença de espírito, você poderá argumentar, sabe o que é? Se você me deixar desabrochar como azaleia, eu poderei te ajudar a buscar o que você quer de maneira muito mais competente do que se você me obrigar a viver como bambu, porque eu não sou bambu.
E isso é o que faz um técnico como o Tele Santana ou como o Filipão. Ele olha para você e logo identifica que você é azaleia e põe você para jogar na posição de azaleia. Olha para o outro e diz, você é bambu, você fica aqui, que aqui é onde fica bambu. Então cada um contribui na maior excelência possível para o todo. E cabe ao técnico organizar a especificidade das excelências complementares no sentido da eficácia do todo. E você me olha com estupefação. Mas a ética das virtudes implica várias coisas. A primeira delas é você rapidamente perceber que planta você é. E isso significa quais as tuas potências. Sabe? De um ovo de galinha não sai peru. De uma muda de azaleia não sai banana. Existem potências que são determinantes. Agora, o que pode acontecer, né, é mais ou menos assim, você pega o Neymar e põe o Neymar para tocar violoncelo na Sinfônica de Santos. Não sei, velho, não sei, cara. Isso é esperar que saia um peru de um ovo de codorna. Agora, por outro lado, se você põe o Neymar para ficar na meia esquerda, sem precisar marcar, e só descansado para driblar e atacar, é possível que você faça a azaleia de Neymar desabrochar. É preciso, portanto, descobrir qual é a potência e encontrar as condições ideais para que aquela potência possa desabrochar. E o desabrochar da potência no homem, Aristóteles denominava eudaimonia em grego. Do caralho, não é não? Aí você abre o livrinho e o livrinho traduz eudaimonia por felicidade. O problema é que felicidade é um conceito moderno e tem a ver com um certo prazer ou estado de espírito num determinado momento. E não tem nada a ver com eudaimonia de Aristóteles, porque eudaimonia de Aristóteles pode até ser um bom estado de espírito, desde que seja determinado pelo pleno florescer das tuas potências. Não sei se você me entendeu. É uma felicidade, tudo bem, mas muito específica. É a felicidade que eu sinto quando consigo, através da minha aula, uma exuberância didática. É a felicidade que eu sinto quando percebo, através da minha aula, reais condições de fazer entender o que você demoraria mais para entender se eu não tivesse aqui. Portanto, a cada minuto que eu pego a aula e eu cavuco, para facilitar a sua vida e dou exemplo e vou, eu estou buscando o pleno florescer da azaleia que existe em mim. E Aristóteles chamaria isso de uma vida bem-sucedida. A identificação das tuas potências e o investimento no seu pleno florescer. É claro que você precisa entender que esse pleno florescer das potências deve depender de coisas que têm a ver com você e coisas que não têm muito a ver com você. E nesse sentido, Aristóteles era um sábio com os pés no chão, sabe? E ele era o primeiro a te dizer o seguinte: muitas vezes você é uma azaleia que não terá jamais condições de encontrar as condições adequadas para o pleno florescer de uma azaleia. Aí você olha e diz, estou fodido. Isso. Sabedoria, né, cara? Porque, claro, o que você podia esperar, né, de um conto de fadas? Não, querer é poder, sempre haverá poder.
Para Aristóteles, a chance de dar errado é enorme. Por quê? Porque, além de tudo, você precisa botar na vida energia e esforço e treinamento para que aquela potência se atualize em performance. Então, quer dizer, tem coisas que não dependem de você, por exemplo, um indivíduo altamente talentoso para tocar um instrumento musical e que nasceu num lugar onde ele nunca nem vai esbarrar naquele instrumento musical. Ah, mas aí apareceu um maestro de Nova York que foi até a favela da Rocinha, distribuiu um violino para cada um e de repente olhou para o moleque e o moleque, pois é, velho, precisou que o maestro saísse de lá e viesse e desse um violino na mão do moleque e percebesse que o moleque toca pra caralho ou tem a possibilidade de, aí levou o moleque para Nova York, botou o moleque na escola Fame, né? Botou o moleque não sei aonde, aí ele foi indo e hoje o moleque é espala, né? Da Filarmônica de Berlim. Pô, legal. E os outros, né? E aqueles que nunca nem passaram 80 anos sem ver o violino e teriam potência para tal. Você não fica nem sabendo. A chance de dar errado é muito grande. Mas é possível ainda, isso que é o mais triste. O cara tem potência, tem as condições ao seu dispor, mas ele não quer. E tem caso assim? Nossa. No futebol mesmo. A Portuguesa tinha um jogador chamado Enéas. Você não vai lembrar dele, o que é muito revelador. Esse Enéas jogava na década de 70. E ele jogava na Portuguesa. Não sei se você me entendeu. Só que era o seguinte, velho. Ele era um puta craque. Só que ele só jogava quando ele queria. E quando é que ele queria? Quase nunca. Então, jogos, ele dormia. Agora, de vez em quando ele acordava. Quando ele acordava, ele matava o jogo. E aí, ele... Então, eu não sei se você percebeu, esse cara, Aristóteles dirá, não rola. Por quê? Porque a exuberância e o desabrochar pressupõem regularidade, treinamento, esforço, dedicação. Eu não sei se você percebeu, mas a ética das virtudes não é a ética do gênio tipo, sabe? O cara que tem um espasmo de genialidade. Assim, não. A ética das virtudes implica regularidade e uma média de bons serviços prestados. Tá? Exemplo, Cafu. O exemplo de Aristóteles é Cafu, não é Enéas. O que é Cafu? Cafu é o seguinte, o time joga 200 vezes no ano, ele joga 198, e das 198 ele joga 196, de 8 para 9. É do caralho. Né? E o professor? O professor, ele dá 40 aulas no ano. Das 40, 35 são muito boas, 3 são excepcionais e 2 ele estava com caganeira. É do caralho. É a média. O cara bateu ali, a chance dele sair-se bem é muito grande. É um jeito regular, ele é bom de bola, é arroz com feijão, ele é, né? E ele busca o aprimoramento, ele lapida. É um indivíduo de transpiração, de dedicação, etc. e tal. E o pleno desabrochar da azaleia, né? Quer dizer, o sucesso da vida, quer dizer, a eudaimonia se dará através de potência mais dedicação, né? Que Aristóteles chamava de híbris mais exis. Né? Híbris, potência, exis, treinamento. Híbris, potência, exis, treinamento. E mesmo eu que dou palestras, você imaginará que as palestras não são como as aulas, porque a palestra é um tiro curto, você não perde frase, é uma frase atrás da outra.
é tudo decorado, eu dou palestra todo dia, então é claro, dando palestra todo dia, eu estou todo dia treinando, é normal que haja uma fluência epidérmica das coisas que eu digo, é normal que elas sejam encadeadas de uma forma absolutamente rigorosa, então é normal que... E quando eu tiro férias de uma semana, quando eu volto... Sabe, a impressão que dá é que tiraram o chão, perdi êxito, que é o que o jogador de futebol chama de fora de ritmo de jogo. Sabe? A bola pinga e gozada ela pinga e ela sobe mais do que ele esperava que subisse. Isso é falta de ritmo de jogo. Por quê? Porque o jogador de futebol tem que jogar bola sem pensar. Porque tudo é hábito. Sabe, tudo é automação. Tudo é exis. Né? É exis. Mas isso só funciona para quem tem híbris, para quem tem potência. E aí você poderá avaliar a vida como tudo que você fez para converter a tua azaleia num arbusto desabrochado ou não. Ficou claro tudo que eu falei até aqui? Você entendeu a comparação com a botânica? Muito bem. Eu ainda tenho algumas coisas para falar sobre Aristóteles, e nós temos um pequeno problema, porque a semana que vem não temos aula. Porque a semana que vem é a Semana da Pátria. Então, o que eu proponho a você? Que no dia 5 mais 7, 13, nós voltemos e eu vou pegar essas coisas que ainda me faltam falar sobre Aristóteles e já vou fazer o encadeamento com o fundamento aristotélico do cristianismo e o pensamento de Tomás de Aquino. Beleza? Então, pois não? Ótimo, é 12. É 12, estaremos aí. Então, o que eu queria que você tivesse na sua cachola? Que nós vamos ter 12, 19 e na terceira, 26, teremos a nossa primeira prova bimestral. E o que vai cair na prova? Tudo o que eu tiver dito nessas aulas até aqui. Beleza? Portanto, nunca esqueça de ser uma azaleia zelosa em desabrochar como azaleia. A menos que você seja bambu. E se você for bambu, então vá desabrochar como bambu. Valeu.